Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Uma jornada que eu tenho acompanhado aqui no canal desde o princípio é a jornada do Hulu, ou seja, o que aconteceu com a empresa, né, desde que ela pertencia a várias outras empresas e agora ela vai pertencer somente à Disney depois de um pagamento multibilionário que foi bom para as duas partes, né, da Disney para a Comcast. Eu vou explicar rapidamente isso para vocês, usando inclusive alguns quadros que eu fiz aqui para mostrar, né, da forma mais didática possível. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe, aqui do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal F. O Hulu, todo mundo sabe, é um grande serviço de streaming lá nos Estados Unidos. Ele ainda não foi internacionalizado por vários motivos, mas agora provavelmente a gente vai ver essa internacionalização acontecendo, justamente porque a Disney agora finalmente é a dona suprema, né, do Hulu. E por quê? Porque algum tempo atrás, eu não vou explicar em tantos detalhes assim, eu vou só dar o panorama geral. E o pagamento que a Disney fez para a Comcast foi de mais de 400 milhões de dólares e mesmo assim foi um pagamento muito pequeno para a empresa. Depois que a Disney comprou a Fox, ela comprou também com isso a participação do Hulu, que pertencia à Fox, e ela acabou ficando como detentora de 66% do Hulu, enquanto a Comcast ficou com 33%. Elas fizeram um acordo lá e a Disney ficou como a controladora, mas mesmo assim ela ainda tinha esse sócio oculto, entre aspas, do Hulu, que era justamente a Comcast que por sua vez é dona da Universal, é dona de várias outras grandes empresas também. Só que a Disney decidiu, né, depois de muita especulação, muito se perguntou se a Disney ia vender a participação do Hulu dela para a Comcast, se as duas iam vender o Hulu juntas, né, para outra empresa. O que ia acontecer? Depois que o Bob Iger retornou, ele decidiu falar o seguinte: a gente vai comprar todo o Hulu, então a gente vai comprar a participação da Comcast do Hulu, e o valor era bilionário, como eu já expliquei várias vezes para vocês. O valor mínimo que eles pagariam pelo Hulu seria 8,4 bilhões de dólares, que era a participação, né, em cima da avaliação mínima que eles colocaram num contrato que eles fizeram lá em 2019. Então a participação era um valor muito alto e a Disney fez em 2023 o pagamento referente a uma avaliação de 27,5 bilhões de dólares. Então ela pagou um valor muito alto, só que a Comcast falou: peraí, eu não concordo com essa avaliação de 27,5 bilhões de dólares, que 33% disso pertenceriam aí à Comcast. Ela falou: não concordo, eu vou mandar fazer a minha própria avaliação. E a avaliação da Comcast concluiu que o valor da empresa era, na verdade, entre 30 e 40 bilhões de dólares, mas que eles queriam receber em cima desses 40 bilhões, que foi a avaliação que eles fizeram. E aí a briga rolou, né? E eles decidiram que uma empresa terceirizada, que um banco fizesse essa avaliação. Eu fiz um quadrinho para mostrar para vocês isso em grande detalhe e ficou da seguinte forma, para mostrar de forma bem didática para vocês a avaliação da Disney: 27,5 bilhões, 33% seriam da Comcast, ou seja, 9 bilhões de dólares para a Comcast. A avaliação da Comcast de 40 bilhões, ou seja, eles estavam discutindo se a Comcast ganharia 4,2 bilhões de dólares a mais do que na avaliação da Disney. Então, com certeza, era muito importante ter uma avaliação mais criteriosa, feita por uma empresa terceirizada que não pertence a nenhum dos dois, e a empresa escolhida foi RBC Capital Markets, ou RBC, e ela fez uma avaliação de 29 bilhões. Então, a Disney vai ter que pagar 438 bilhões de dólares adicionais, além dos mais de 8 bilhões que ela já tinha pago. Só que isso está sendo considerado um enorme sucesso por parte da Disney, justamente porque é muito menos do que se a empresa tivesse falado: olha, eu concordo com a Comcast, o valor do Hulu é de 40 bilhões de dólares. Eles teriam que pagar quase 5 bilhões de dólares a mais por essa diferença de uma avaliação que uma empresa fez. Então a Disney estava correta na avaliação inicial dela,
pelo menos é o que essa empresa terceirizada diz e o que o mercado está concordando também. Não faria muito sentido, mas era uma realidade que a Disney tivesse que pagar essa diferença absurda, né, de quase 5 bilhões de dólares para conseguir ser a grande controladora do Hulu. Provavelmente, se ela não quisesse pagar essa diferença, a Comcast continuaria com uma participação, né? Eles poderiam falar o seguinte, beleza, 33% de uma empresa que vale 40 bilhões, vocês pagaram 8 bilhões, então vocês compraram, né, uma porcentagem menor de 20%, a gente continua com 13%. Então espero que isso daqui tenha ficado bem claro para vocês o que aconteceu. Se vocês quiserem dar print aqui, né, nessa tela, eu acho que ficou bem claro para vocês. E eu queria mostrar para vocês o que o Bob Iger pessoalmente falou na CNBC, que é muito engraçado, né, porque a CNBC é o canal de notícias da Comcast. Então não sei se ele escolheu a dedo, né, ele foi dar entrevista depois dessa notícia, justamente na rede rival, né, que ele tinha acabado de comprar o restante do Hulu, e inclusive o âncora lá falou a respeito disso, falou, ó, a avaliação foi muito boa para vocês, a nossa empresa mãe, né, acabou recebendo muito menos do que esperava, mas os acionistas de vocês devem estar bem satisfeitos. E pessoal, antes de continuar, eu queria mostrar rapidamente para vocês o NordVPN, que de todos os VPNs que eu já utilizei é o melhor, facilmente. VPN é uma forma muito legal de você deixar o seu computador mais seguro, né? É uma rede privada virtual e tem muitas opções diferentes para você utilizar. Se você quer mandar arquivo do seu celular para o seu computador, muitas pessoas ficam utilizando o WhatsApp para isso, você consegue fazer de forma muito mais objetiva utilizando um VPN, sem falar, como eu disse, de toda a segurança que você tem. Então é muito bom. Se vocês ainda não conhecem, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eles estão com 70% de desconto. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês os planos. Tem plano de R$ 9,90, tem plano de R$ 12,90, que é o mais popular, e tem plano de R$ 15,90, que é o que eu utilizo, que é o que eu recomendo para muita gente. Então se vocês ainda não conhecem o NordVPN, não deixem de conhecer aqui no link, é uma forma bem legal também de vocês ajudarem o canal. E aqui é o que o Bob Iger falou a respeito desse assunto e o que isso significa para o futuro do Hulu e do Disney+. Ele falou, este é um negócio, nosso negócio de streaming, que perdeu 4 bilhões de dólares no ano anterior ao meu retorno e esse ano vamos ganhar mais de 1 bilhão. Então temos uma recuperação de 5 bilhões e esta etapa é o primeiro grande passo na direção de transformar isso em um negócio de crescimento real para a empresa. Então, muito bem colocado, né? O Bob Iger, ele fala muito bem, eu já li o livro do Bob Iger, inclusive o livro é narrado por ele, né? Então, é sensacional. E ele continua dizendo, estávamos preparados, se necessário, para pagar mais por isso, o que dá a entender que a Disney teria feito um pagamento maior, talvez de 2 bilhões, 3 bilhões, não sei se eles chegariam à avaliação máxima ali de 40 bilhões que a empresa pediu, né, que a Comcast estava brigando, que daria um pagamento ali de quase 13 bilhões, mas o avaliador terceirizado avaliou a um preço mais próximo da nossa avaliação. Isso poderia ter nos custado 5 bilhões a mais, então, obviamente, estamos muito satisfeitos com esse resultado. As ações da Disney, obviamente, subiram, né, depois dessa notícia, porque muitos dos grandes acionistas tinham essa expectativa de que eles teriam que desembolsar 1 bilhão, 2 bilhões para comprar o restante do Hulu. Então, as duas empresas devem estar muito satisfeitas, né, com o ocorrido. Obviamente, a Comcast esperava ganhar um pouquinho mais, mas o investimento nela no Hulu foi sensacional. Eles investiram, se não me engano, 200 milhões de dólares e agora venderam por quase 9 bilhões. Então, o investimento realmente se pagou e se pagou demais, mas eles poderiam ter ganho ali um pouquinho a mais, né? E a respeito disso, o Bob Iger continuou. Agora estamos focados em fazer o que pretendíamos fazer quando tivéssemos o controle total sobre o Hulu, que é basicamente unir esses aplicativos perfeitamente para criar uma experiência para o consumidor que seja mais fácil de usar, mais fácil de comprar, aumentar o engajamento, diminuir o churn, né, que seria a rotatividade, aumentar os assinantes e finalmente consolidar mais e economizar algum dinheiro em termos de operação. Então estamos muito satisfeitos com o resultado. Mais uma vez dizendo que está muito satisfeito, o que mostra que realmente a notícia foi muito boa para a Disney. E continuando, o David Faber, né, que é o âncora
né, do Squonk on the Street, né, que é o jornal ali que eles apresentam, ele disse o seguinte: eu imaginei que você estaria, considerando que é novamente muito menos do que talvez certamente nossa empresa controladora, a Comcast, esperava que eles recebessem, embora no final ainda sejam quase 9 bilhões para eles em termos da participação total que você mencionou. Então, novamente, se tem uma situação que os dois lados saíram ganhando, é justamente essa. A Disney não teve que pagar um valor absurdo pelo Hulu, apesar de ter pago um valor muito alto, né, de quase 9 bilhões de dólares. E a Comcast, como eu disse, fez o melhor investimento aí da vida deles. E para concluir, nesse sentido, novamente, isso foi uma entrevista do Bob Iger, então eu ouvi a entrevista e redigi aqui mais ou menos o que ele falou, então pode ser que alguma coisa aqui não se encaixe perfeitamente. Já agrupamos os aplicativos de uma forma que eu acho muito fácil de usar com a inclusão do produto Hulu no produto Disney Plus, mas obviamente isso é um passo na direção de unir esses aplicativos completamente, criando basicamente não apenas uma experiência perfeita para o consumidor, mas como eu disse antes, essencialmente uma compra de aplicativo. E isso é claramente importante para nós, porque com a combinação da ótima qualidade da programação da marca do Disney Plus e com o grande valor que o Hulu oferece, não apenas com volume em termos de entretenimento geral, mas também com qualidade, esta é uma ótima combinação. E isso é novamente um grande passo na direção de possibilitarmos tudo isso e também transformar o Hulu em uma marca mais global como parte da oferta do Disney Plus. Então o que parece ser o plano aqui é que eles vão manter o Hulu quase que como a bandeira premium ali dentro do Disney Plus, mais ou menos talvez como a HBO funciona dentro do Max, né, que era o antigo Max, agora a HBO Max. Então eu não sei se esse plano de unificar o Hulu no mundo inteiro vai fazer muito sentido, né? Porque lá nos Estados Unidos são assinantes separados, né? Será que eles não vão perder muito juntando esses assinantes? Mas mundialmente o Hulu provavelmente ia atrair muita gente. A marca Hulu, não diria que é uma marca forte mundialmente, mas muitas pessoas têm interesse em assinar o serviço de streaming Hulu. Será que eles vão fazer isso? Será que não vão? Seria basicamente o que era o Star Plus aqui, né? Então, se eles vão trazer a marca, né? Aí fica essa questão. Mas, novamente, teve muito mais informação que o Bob Iger falou. Tem outros assuntos que eu quero abordar em outros vídeos, mas o foco do vídeo de hoje foi justamente essa finalização nessa longa jornada, né, do Hulu envolvendo a Comcast e envolvendo a Disney. Então, finalmente, o Hulu é completamente dominado pela Disney. Agora, provavelmente faltam alguns detalhes jurídicos ali, mas parece que finalmente os dois lados concordaram com essa avaliação. Então agora, como sempre, eu gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acham da avaliação de praticamente 9 bilhões de dólares que o Hulu teve envolvendo a Comcast, ou seja, uma avaliação de 29 bilhões, como vocês podem ver novamente nesse quadro. Vocês acham que vale mais, que vale menos? Deem a opinião de vocês aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.